Olá, eu sou Diogo Hudson, sou coach profissional e sou criador do Mood e da Escola de Heróis, uma formação com pós-graduação em coaching. E o tema desse vídeo é Coaching de Vendas, como ter mais atitude e mais resultados. E para isso eu vou te contar uma história. Era uma vez dois vendedores falando um para o outro. Olha, eu estou numa crise absurda porque além do país estar em crise, além do nosso produto não vender, os nossos clientes também não compram. E aí o outro vendedor virou e falou, nossa, mas comigo tá tão diferente, eu consigo ter resultado. E aí aquela pessoa falou assim, mas o teu caso é diferente, né? No teu caso a tua empresa te dá todos os recursos necessários. Aí ele fala, olha, a empresa não me dá tanto recurso necessário assim não, mas eu consigo ter resultado. E aí aquela outra pessoa falou, mas no teu caso é muito diferente, no teu caso além da empresa te dar todos os recursos, no teu caso os teus produtos também são diferentes, as pessoas têm mais aceitação. E aquela pessoa falou, não, eu preciso muito sair de casa cedo, bater na porta dos clientes, ligar para as pessoas. E eu realmente tenho muitas atitudes diferentes do que a maior parte das pessoas fazem. E aquele outro vendedor virou e falou assim, poxa, também com uma atitude dessa, né, até eu vendo. E por que eu tô te contando essa história? Porque muitas pessoas às vezes deixam de vender até mesmo por causa da própria atitude. Muitas vezes a gente pensa que tudo é muito complexo. Por exemplo, se colocar no mercado de trabalho tem a ver com vendas. Você fazer uma boa apresentação, uma boa comunicação na hora da sua entrevista, isso tem a ver com vendas. Por exemplo, você ser um autônomo, isso tem a ver com vendas. Por exemplo, você ser um empresário, isso tem a ver com vendas. E no teu dia a dia, você como colaborador, como funcionário de uma empresa, tem a ver com vendas, porque você precisa fazer comunicação de alto impacto. E eu tô te contando essa história porque muitas pessoas estão reclamando da crise que a gente atravessa, e realmente é uma crise, só que às vezes as pessoas reclamam de braços cruzados e não têm atitude de mudar, não têm atitude em fazer o básico, em fazer o simples. Sabe, por exemplo, nesse mercado de coaching, que é o mercado que eu atuo, muitos coaches falam que não tem clientes e reclamam que não tem clientes. E aí eu falo assim, você já pegou o seu celular e ligou para pelo menos, 30 pessoas da sua lista do celular? A pessoa fala não. Você já mandou inbox no seu Facebook se comunicando com essas pessoas, um tete a tete, olha, venha conhecer o meu trabalho, venha conhecer o meu produto? E aí eu te faço a seguinte pergunta, você que está assistindo esse vídeo, se eu pegasse o telefone e ligasse para 5 pessoas que você conhece, ou talvez amigos seus, pessoas próximas realmente, o que elas falariam de você profissionalmente? Será que você está divulgando o seu trabalho como deveria divulgar? Bom, para poder a gente se livrar, ou melhor, encontrar oportunidades nesse momento de crise, nessa época de crise, a gente tem que fazer o dever de casa. E o dever de casa é ir atrás do nosso público-alvo. Muitas vezes a gente acha que é algo muito complexo, mas não é. A gente precisa estudar o que ele precisa. Então eu vou te fazer algumas perguntas aí, e eu gostaria que você colocasse isso na sua vida. Talvez se você vende algum produto ou serviço, ou talvez até se você trabalha numa empresa, quando eu falar de público-alvo, são as pessoas que você precisa impactar. Então a primeira pergunta é, quais são as principais dores do seu público-alvo? O que você sente que incomoda eles? O que eles precisam resolver? Quais são os principais problemas, os principais desafios, as principais dores, as principais dificuldades? Isso é uma pergunta que você deve fazer. Porque quando você entende as principais dificuldades, você entende o cenário sobre o que você deve falar de solução para aquele público. Uma outra pergunta que você deve falar é qual o ganho que esse público quer ter, comercializando ou comprando seu produto ou seu serviço? Qual é o ganho, qual é o benefício que ele quer ter? Outras perguntas que você pode fazer para o seu público-alvo. O que o seu público fala? O que ele faz? Qual é a atividade que ele faz? Sobre quais assuntos que ele fala? Isso são perguntas que você deve estudar do seu público-alvo. Outra pergunta, o que seu público vê? O que ele visualiza? O que ele gosta de visualizar? Outra pergunta importante, o que teu público escuta? O que no dia a dia ele escuta? Quais são as pessoas que estão cercadas? Quais são os amigos desse seu público? E por último, o que teu público pensa de fato? E como é que são as emoções do seu público? O que envolve
o teu produto, o teu serviço nas emoções e na forma de pensar do seu público? Bom, essas e outras perguntas serão respondidas no nosso workshop gratuito. Portanto, se inscreva no nosso workshop e nos vemos lá. Um grande abraço. Valeu!